Boa noite, quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre um tema bem bacana, né? Que é sobre não ter tempo. E o interessante desse viés do tempo é que, na maioria das vezes, a gente usa desse objetivo, né? Desse pretexto de não ter tempo para decidir não fazer algumas coisas. E na maioria das vezes essas decisões elas estão pautadas em algo que é para nós, um cuidado para nós. Desde o momento que abrimos os nossos olhos de manhã, a gente toma decisões, né? Você acorda, você decide se vai acionar a soneca ou não, ou se você vai acordar e vai ficar um pouco na cama, ou se já vai levantar e vai começar o seu dia, né? Então, a gente toma essas decisões todos os dias e geralmente a parte da manhã ela é inclusive um ritual, a gente pode considerar que é um ritual, porque a gente faz sempre as mesmas coisas. Um exemplo, meu marido, ele todos os dias ele acorda e ele toma banho antes de sair do quarto. Isso independente se é nos dias pretos da folhinha ou se é final de semana, então já faz parte do ritual da manhã dele tomar o banho. Significa que essa decisão ele também toma, só que é uma decisão simples e tão inocente que ele toma tão automaticamente que ele nem percebe, ele desconsidera que isso é uma decisão, que ele tomou uma decisão, né? E esse é um comportamento interessante que a gente vê, porque a gente toma tantas decisões no nosso dia a dia que a gente acha até que não são decisões, mas são. Se você parar para perceber até mesmo na forma como você toma banho do mesmo jeito todos os dias. A forma como você entra no chuveiro, a forma como você pega o sabonete, você pega a bucha, né? Por onde você começa o seu banho, se você começa da cabeça para baixo, ou se você começa lavando o seu pé. Então, é um ritual e são decisões, pequenas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. A vida tem nos exigido cada vez mais praticidade. Eu não digo nem que é a vida, é a urgência que a gente coloca no nosso dia a dia, a urgência na vida que nos pede mais praticidade, mais rapidez para tomar decisões. E nós temos nos tornado expert em tomar essas decisões rápidas e práticas, mas em contextos que não nos impactam pessoalmente de maneira muito forte. Por exemplo, se eu vou tomar banho de manhã ou não é uma decisão que é tão impactante. Mas se eu vou mudar de cidade, por exemplo, é uma decisão que me impacta, que tem um impacto maior na minha vida, um impacto maior em mim. E geralmente nessas decisões onde o impacto está muito direcionado a mim, a minha pessoa, a gente tende a considerar algumas objeções. E é sobre uma delas, a principal delas, e é a primeira que geralmente a gente primeiro avalia, considera, é o tempo, né? Então, por falta de tempo, nós deixamos de fazer coisas, né? Então, por falta de tempo, principalmente nós mamães, né, que temos um dia a dia, uma rotina de tarefas em casa, com as crianças, com demais familiares, com trabalho, nós temos uma rotina de demanda um pouco grande e pensar em colocar alguma coisa a mais nesse caldeirão para a gente gerenciar, que é esse caldeirão de horas que a gente tem no nosso dia a dia, é algo que nos faz dar um passo atrás, né? E é uma pena, porque às vezes algumas dessas decisões, no primeiro momento, ela pode trazer aquela ilusão de que ela vai estar impactando no nosso tempo, mas na verdade ela pode estar trazendo um ganho de tempo no futuro. E não chegamos a fazer esse tipo de análise. Geralmente a gente já se esbarra na primeira objeção, nossa, mais uma coisa para gerenciar, não tem tempo para fazer isso, e a gente já descarta a possibilidade de trazer esse algo para a nossa vida, né? E por falta de tempo, né? Justamente por falta de tempo que deixamos de fazer um plano numa academia, ou de fazer uma dança, deixamos de fazer um compromisso de caminhada com um amigo, com uma vizinha,
que pode ser diário, mas não precisa ser diário, pode ser um compromisso de 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Por falta de tempo, nós deixamos de estudar, deixamos de fazer uma faculdade, deixamos de fazer um curso de pós-graduação, deixamos de fazer uma formação, buscar uma certificação, deixamos de fazer um curso qualquer para nós, um curso de autoconhecimento, né? Por falta de tempo, nós deixamos de fazer. Por falta de tempo, nós deixamos de ver nossos amigos, deixamos de ler um livro, deixamos de tomar um banho relaxante, deixamos de ter um tempo para nós, né? E pensando nesse contexto, por falta de tempo, deixamos de olhar para nós. Por falta de tempo, podemos dizer que nos autoabandonamos. E a gente pode pensar nesse autoabandono como uma coisa simples, né? De pensar assim, não é porque eu não vou caminhar 2 vezes por semana que eu entendo que eu estou abandonando. Não, eu já vi casos sérios de autoabandono em processos terapêuticos que eu conduzi. De mulheres, de mães que se envolveram tanto, mas tanto no seu dia a dia, tanto com os afazeres, que se distraíram tanto, né, com as atividades, com o que tem para fazer, distração mesmo, porque o volume de coisas que a gente tem para fazer e como é bom quando você termina o dia cumprindo tudo o que você queria fazer, quando você tica todas as atividades que você elencou ali para fazer, né? Eu mesma eu sinto esse prazer quando eu penso, quando eu anoto lá tudo que eu quero fazer no dia de hoje, que eu percebo que eu cumpri, que eu realizei tudo o que eu quis. É muito bom esse sentimento de que, nossa, eu cumpri tudo que eu fiz. Mas aí quando eu olho aquela lista de coisas que eu fiz, eu fico pensando assim, nossa, que momento que foi só meu, né? Em que momento que eu estive comigo, né? Qual dessas atividades eu fiz para mim, né? E é sobre isso que eu gostaria de colocar, de pontuar aqui hoje. E se estiver fazendo sentido para vocês que eu estou falando, compartilha com a gente aqui nos comentários. Diz aí decisões, o que você já deixou de fazer por você e você se arrependeu, né? É interessante porque com filhos pequenos, às vezes a gente acha complicado pensar assim, eu vou fazer uma faculdade, ou eu vou fazer um curso de pós-graduação, ou eu vou comprar um curso, né, que possa me trazer benefícios pessoais, ou eu vou fazer um pacote de massagem. A gente deixa de fazer essas coisas pensando assim, mas com meu filho pequeno, como que eu vou fazer? Ficar mais um período, deixar de estar esse tempo com eles, ou deixar de estar esse tempo organizando alguma coisa do meu trabalho, né? Não, é melhor não, né? A gente sempre pensa, não, é melhor não. Deixa mais pra frente, deixa os filhos crescerem, né? Deixa as coisas melhorarem. Mas pode ser que uma formação diferente na faculdade, pode ser que um curso de especialização seja a oportunidade que você tenha, por exemplo, para subir na empresa ou no seu trabalho, ou para trazer uma produtividade melhor no seu trabalho, e com isso você ter tempo. Quiçá que não pode vir até o benefício de uma renda extra, né? Pode ser que fazendo um curso que hoje nós não precisamos nem sair de casa para ter uma formação. Hoje é possível você fazer um curso de pós-graduação, um curso de faculdade, um curso de especialização, ou até mesmo um curso de uma atividade extra. Sabe? Você pode pensar assim, vou fazer um curso para aprimorar as minhas habilidades de fazer bolo, para eu poder oferecer bolo para minhas vizinhas, sabe? É algo que se você tem prazer e você dedica e gasta, que a princípio você pensa que você está investindo um pouco mais do seu tempo naquilo, mas pode ser que aquilo te traga o benefício do tempo de retorno. Pode ser que trabalhar prazerosamente, por exemplo, fazendo bolo, pode ser que você perceba, nossa, eu não preciso ficar 8, 9 horas dedicando meu tempo numa empresa, dentro de uma corporação.
Eu posso fazer isso em casa, dentro da minha casa, tendo um contato maior com os meus filhos aqui e ter a mesma renda que eu teria, por exemplo, trabalhando aí às 8, 9 horas por dia numa empresa. Fazer um curso de autoconhecimento, né? Um curso que me permite olhar para mim, que me permite desenvolver, que me permite elaborar comportamentos, mudar o jeito que eu funciono. Um curso assim pode me trazer o benefício do ganho. Num primeiro momento eu vou investir um tempo sim, mas é um investimento. Que o ganho e o benefício que essa formação vai me trazer é imensurável. É imensurável. Sabe, a qualidade de vida que você pode ter, a qualidade de organização. Porque a partir do momento que você se organiza internamente é que você consegue se organizar externamente. E é por isso que eu bato muito na tecla que esses tipos de cursos, de formações que te ajudam com gestão de tempo, ferramentas de priorização de tempo, independente se você está buscando isso para uma demanda pessoal ou profissional, esses tipos de ferramentas eles só fazem sentido e só são realmente efetivos se você parte de uma organização e de uma priorização interna. Então, só assim, só olhando para você internamente é que você consegue fazer um movimento externamente. Inclusive, se você olhar ao seu redor, se você olhar a sua casa, se você olhar as gavetas do seu guarda-roupa, se você olhar a forma como você organiza seus papéis, a forma como você organiza as coisas da sua casa, da sua cozinha, se você tem muita coisa ou não, se você tem se você é organizado ou não, se você tem acúmulo de coisas, ou se você se desfaz facilmente das coisas, porque tudo isso impacta em tempo, e são sinais que é possível de você perceber só de observar a forma como você organiza o seu externo para você entender como você está internamente. Então, se a sua casa é desorganizada, se a sua casa ela não tem uma harmonia de coisas, se você tem coisas entulhadas, significa que internamente você tem coisas entulhadas. Então, um curso que traz para você uma reflexão interna é um investimento de tempo que sim, ele vai te trazer efetividade e vai te trazer tempo lá na frente, né? Se a gente for pensar volume de roupas, por exemplo, para quem tem a atividade semanal de passar as roupas da sua casa, você já pensou em organizar isso? Por exemplo, quantidade de roupas que você compra que realmente são de tecidos que precisa passar, ou quantidade de roupas que você tem. Será que a quantidade de roupas que você tem no seu guarda-roupa, se você lava e passa roupa semanalmente, justifica você ter aquele tanto de roupa ali, né? Mesmo que eu sou capaz de dizer, eu que não tenho muitas coisas, eu tenho roupa para que eu consiga usar sem precisar lavar e passar tranquilamente por 20, 25 dias ou que só um mês. E não tenho muitas coisas. Aliás, a grande maioria das mulheres que eu conheço, as minhas amigas, tem infinitamente mais coisas do que eu tenho no guarda-roupa, né? Então, percebe como o simples olhar para isso já traz informações, né? Se você experimenta acúmulos na sua casa, se você vivencia desorganização na sua casa, no seu dia a dia, é porque internamente tem algo acumulado, tem algo desorganizado, né? Então, muitas das vezes a objeção da falta de tempo, que é sim a primeira que consideramos quando tomamos algumas decisões que podem ser favoráveis a nós, elas são consideradas em primeiro lugar, principalmente nós, mamães, porque nós olhamos primeiro o nosso tempo, o volume de coisas que temos que gerenciar e já pensamos de imediato, vai ser mais um problema, vai ser mais uma demanda, vai ser mais uma atividade que eu vou ter que incluir no meu dia a dia de gestão para eu gerenciar e aí automaticamente a gente já descarta, né? E o meu movimento de estar aqui hoje com você é justamente para trazer esse olhar. Não só essa semana, como a semana que vem, todos os dias eu vou estar fazendo lives diariamente nesse horário, às 9 horas, com o intuito de trazer, de provocar reflexão e observação. Porque simplesmente observando e refletindo,
tendo a tomada de consciência, já é um grande salto e pode ser que você consiga sim efetivar algum pequeno passo de mudança no seu dia a dia. Fazer exercícios é algo, por exemplo, que para mim é difícil. Eu não tive uma criação, eu não tive um incentivo na minha casa para o esporte. Eu não tive isso, porque meus pais não são do meio esportivo, e nem eu, nem minhas irmãs. Nós fizemos natação para aprender a nadar, para não morrer afogado, no comecinho ali da nossa infância. Eu me lembro que em alguns momentos, numa época, eu comecei a fazer vôlei na minha cidade, e mesmo assim eu fui porque estava na moda, né? Estava na moda na época, e as minhas amigas estavam fazendo, e entrei nessa também, mas não foi persistente. O movimento não foi persistente, porque para mim é algo que é difícil de eu colocar. E geralmente eu coloco o tempo como uma das objeções para eu fazer, né? Sabendo da importância, sabendo dos benefícios que o exercício físico traz, percebendo esses benefícios quando eu me coloco no movimento de começar a trazer o exercício físico para a minha vida, com a caminhada, que eu começo sempre com a caminhada, né? E eu percebo que com a caminhada, com o exercício físico, o meu dia rende mais, por incrível que pareça. Então, apesar de eu entender que eu estou ali naquela 1 hora que eu estou ali fazendo uma caminhada, eu poderia estar fazendo uma outra atividade do trabalho ou da minha casa, ou podia estar no supermercado, ou podia estar fazendo a tarefa, acompanhando a Sofia na tarefa de casa, alguma coisa assim. Mas eu percebo que quando eu invisto, não vou usar o termo gastar, quando eu invisto essa 1 hora na minha caminhada, o meu dia, ele rende mais, eu me sinto mais energizada, sabe? E aí tem questões hormonais que nós sabemos também que é que o exercício físico traz para dentro do nosso organismo, que nos ajuda nesse ânimo de vencer o dia, de vencer as demandas do dia, né? Mas nem assim é persistente. Então é algo que, no meu caso, eu preciso trabalhar muito. E geralmente pega no tempo. Qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que saia da rotina, qualquer coisa que saia da minha programação original, a primeira coisa que eu corto é o exercício físico, é a caminhada. Se no dia anterior, por exemplo, eu dormi mais tarde, eu me envolvi a assistir um filme, ou me envolvi com as crianças em alguma coisa, em alguma demanda, se no outro dia o meu compromisso comigo era de fazer a caminhada logo cedinho, na hora que o celular desperta, eu vou lá e desligo o celular, viro pro lado e vou dormir. Percebe? E é notório isso, e isso eu dei um exemplo simples aqui com exercício físico, mas com estudar, por exemplo, eu gosto de estudar, eu gosto muito de estudar e segui muito o viés acadêmico, né, da faculdade, a pós-graduação, eu tenho até curso de mestrado, mas eu não paro de estudar. E na verdade, depois que veio essa onda do digital, dos cursos online, então, e eu não consigo, eu termino um e começo o outro. E desde que eu fui mãe, meu interesse foi totalmente voltado para a questão de desenvolvimento de pessoas, para o desenvolvimento do outro. E que ironia é essa? Porque busquei esse viés para poder, com o objetivo de conduzir da melhor forma possível os meus filhos, e eu aprendi e percebi que eu só consigo conduzi-las por onde eu me conduzi. Eu não consigo fazer com que os meus filhos persigam por um caminho, por um trajeto, por onde eu não percorri. Percebe a importância disso? Então, eu gostaria de trazer essa reflexão do que você tem deixado de fazer usando a objeção do tempo, da falta de tempo, né? O que você tem deixado de fazer por você? E para ficar mais fácil de você entrar em contato com as respostas dessa pergunta, eu te faço o convite até para você refletir um pouco diferente. Se observa no dia a dia, se observa nas tomadas de decisões, das coisas simples, daqueles tipos de decisões que eu comecei essa live falando sobre isso, né? Se observa tomando decisões sobre, por exemplo, no trabalho,
decisões de algum projeto que você está trabalhando, decisões se vou contratar um novo funcionário ou não, ou decisões se vamos juntar áreas ou se não vamos juntar áreas. Perceba a praticidade, perceba a agilidade, a rapidez com que você avalia vários cenários, várias questões e principalmente perceba o quanto você é eficiente em quebrar objeções para se tomar essas decisões de forma prática e rápida como se pede. É muito interessante o jeito que a gente funciona quando as decisões não nos impactam pessoalmente, né? Agora, se observe, por exemplo, fazendo um movimento de decidir algo por você. Fazer o curso, investir o seu tempo num curso, investir o seu tempo numa massagem, investir o seu tempo numa consulta periódica, né? As mamães até, porque mulheres procuram mais esse processo, né? As mulheres costumam ter essa rotina anual de check-up, mas também tem muitas mamães que deixam isso de lado por falta de tempo. E talvez na hora que sente alguma coisa e vai procurar esse cuidado consigo mesmo, pode ser tarde demais, né? Então, o que você tem deixado de fazer por você, né? Sobre uma consulta, um exercício físico. Quando foi a última vez que você encontrou com um amigo? Agora, com a dificuldade que nós temos desse encontro pessoal por conta do contexto atual que vivemos, que é da pandemia, né? Mas nós estamos falando de um ano para cá, né? Então, pensa em um ano para trás. Você tinha uma rotina de encontrar com seus amigos? De fazer algum happy hour, ou de tomar um café da tarde? De visitar? Como era isso para você, né? Momentos seus, só seus com amigos, né? O que você deixou de fazer por você, por falta de tempo, para se cuidar, para se olhar? E a resposta para essas questões, essas pequenas questões, infelizmente, são respostas que podem te trazer para uma observação ou para uma constatação do quanto você tem se auto-abandonado, do quanto você tem deixado de se nutrir, né? E se você não se nutre, se você não está bem consigo mesmo, como você vai nutrir as suas outras relações? Se você não se relaciona bem com você, como que você quer se relacionar bem com seu companheiro, ou com seus amigos do trabalho, ou com seus filhos? Lembra do que eu falei há pouco tempo. Não tem como você fazer esse relacionamento ser efetivo se ele não é efetivamente internamente. E é essa contribuição que eu queria trazer. Quero falar de outras objeções também durante essa semana. Na semana que vem mesmo nós vamos falar sobre a objeção do dinheiro, que é a segunda mais requisitadas por nós, né, pelo nosso mecanismo de tomada de decisões quando nos impactam mais diretamente. E o mais interessante é que também existe todo um mecanismo que envolve nessas tomadas de decisões automáticas que eu disse antigamente, no começo da nossa live, né? E esse mecanismo, como isso funciona, também é um assunto muito bacana e que é aqui nesse ponto que a gente pode entender também como a gente funciona, porque para qualquer tomada de decisão a gente leva em consideração o que nós vivenciamos, as nossas experiências, né? E o que a gente aprendeu com isso, o que eu entendi de tudo que eu vivenciei. E é aqui que estão nossas crenças, estão nossos valores, e são essas crenças e esses valores que nós requisitamos o tempo inteiro na hora das tomadas de decisões. E pode ser que esteja aqui também o porquê que eu me despriorizo, por que as decisões com relação à minha pessoa que não possam me impactar de forma positiva, eu considero as objeções de forma tão ferrenha, né, como o tempo, por exemplo.
Então não tem como diz a lei aqui, né? A relação começa de dentro para fora. Então, se queremos ter nossos filhos emocionalmente fortes, como falei sobre isso também no passado, temos que construir essa fortaleza emocionalmente dentro de nós. Se queremos ter um relacionamento saudável com nossos filhos, nutritivos, se queremos que eles sejam pessoas que olhem para si, se queremos que os nossos filhos não se autoabandonem, se queremos que os nossos filhos tenham sonhos, tenham metas, procurem fazer coisas que nutram eles, que façam com que eles sejam felizes, busque isso para você. Então é esse o conteúdo que eu queria deixar para você. Eu espero que insights tenham acontecido, que fichas tenham caído. Espero que até mesmo que durante o sono você possa ter a graça de sonhar. Se você tem a dificuldade de entrar em contato, né, com essas questões, que você tenha a graça de sonhar e que no sonho você possa perceber, né? Perceber os seus movimentos, em que momentos eu me abandono, em que momentos que por falta do tempo eu deixo de fazer algo por mim.